Olá, queridos, tudo bom? Espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje é o simbolismo. Nós comentamos há algumas aulas anteriores que sempre que uma escola literária surge, ela traz uma proposta oposta à escola literária que a antecedeu. Então, com o simbolismo não seria diferente, né? O simbolismo ele vai se opor à escola literária anterior, o parnasianismo, né? A lógica do simbolismo é a tentativa de interpretação da realidade pelo viés da subjetividade, pelo viés do sentimentalismo, da emoção, a valorização dos sentidos. Aquela perspectiva objetiva, aquela maneira prática de tentar interpretar os dados, né, à sua volta, o contexto que fazia parte da sua vivência, não existe mais para o autor simbolista. Tá? Então, enquanto os autores, né, os poetas parnasianos, enxergavam a realidade, utilizando para isso lentes da objetividade, por conta do contexto positivista, né? A valorização da razão, agora, no simbolismo, a abordagem é diferente. Tá? Então, percebeu-se que essa maneira prática, imediatista, né, de tentar interpretar os dados da realidade não funcionava. Então, o processo de evolução das grandes descobertas científicas não se mostraram suficientes, tá, nessa tentativa de entendimento do estar no mundo. Então, esse homem do final do século XIX, representado aí na voz dos poetas simbolistas, é um homem que se mostra atordoado, é um homem que se volta, né, mais para sua intimidade, para sua subjetividade, ok? Então, nós já podemos pensar imediatamente numa contraposição aí da escola parnasiana para a escola simbolista. Então, o simbolismo ele já vai se opor de imediato à escola anterior. Tá? E aí, quais são as características que nós vamos observar da poesia simbolista? A utilização, né, da subjetividade, a utilização do sentimento na tentativa de expressão dessa condição do estar no mundo. Valoriza-se, né, agora não mais a razão, não mais a objetividade, valorizam-se os sentidos, o misticismo ganha força. Então, já que a razão não foi capaz, né, de auxiliar o homem no entendimento desse estar no mundo, ele recorre novamente à fé, ele recorre novamente a esse lado mais místico, mais espiritualista. Então, nós vamos perceber que a poesia simbolista é uma poesia que vai valorizar o misticismo, né? Vai valorizar essa visão mais subjetiva, ok? Da realidade. Né? Uma outra palavra-chave muito importante em se tratando do contexto simbolista é a palavra transcendência. Né? Então, o poeta simbolista, já que a realidade se mostra tão dura, né? Ele busca transcender essa realidade através da poesia. A poesia se mostra aí uma possibilidade de transcendência dessa realidade dura, tá? Então, a palavra transcendência é uma palavrinha-chave, né? Em se tratando da escola literária simbolista, tá? A poesia, ela vai trabalhar, a poesia simbolista, ela vai trabalhar, como eu já havia antecipado anteriormente, com os sentidos humanos. Então, é muito comum nós observarmos um apelo a esses sentidos através da linguagem simbólica. Uma linguagem que vai apelar, né, para os sentidos do tato, olfato, visão, são elementos utilizados na poesia, né, que apelam para esses nossos sentidos. E aí, uma figura de linguagem se mostra fundamental, é a sinestesia. Né? Quando se utiliza a sinestesia, explora-se essa mistura dos sentidos na tentativa de interpretação do mundo que se coloca para esse sujeito poético. Vamos observar os slides que eu separei, que resumem essas características estruturais
né, essas características mais importantes da escola simbolista. Vou ampliar. Então, como eu já havia sinalizado, o simbolismo aí, né, como uma oposição clara à escola, à estética anterior, que é a estética parnasiana. Só um minutinho. Vou virar minha mesa aqui, digitalizadora. Então, o simbolismo aí se opondo ao parnasianismo, né? Então, enquanto o parnasianismo trazia uma proposta de interpretar a realidade de forma objetiva pelo viés da razão, né? Porque através da razão se chegava ao conhecimento, o simbolismo traz uma proposta totalmente diferente. Então, agora vamos resgatar, vamos valorizar, mais uma vez, essa apreensão da realidade através do sentimento, da emoção. Vamos usar a emoção, vamos usar o sentimento para tentar entender o mundo à nossa volta. Tá? Então, o discurso, portanto, é oposto da escola anterior. Valorização do sentido, da fluidez das emoções. O homem está dentro de um contexto de crise. Esse homem do final do século XIX está dentro de um contexto de crise social, tá? Então, não existe mais espaço para um olhar otimista acerca da realidade, tá? O espaço agora é para um olhar mais reflexivo, mais intimista, ok? A transcendência, como eu já havia apontado, é a palavrinha-chave também, uma das palavrinhas-chaves da escola simbolista. O homem, então, recorre mais uma vez à fé, à espiritualidade, tá? Então, para tentar escapar um pouco da realidade que se apresenta dura e difícil de ser entendida, ele tenta transcender, tenta ultrapassar essas fronteiras aí, né, através da fé, da valorização de elementos ligados a esse universo da fé, né, a espiritualidade, e uma maneira de transcender também é a própria valorização da morte. Então, através da morte, ocorre uma espécie de libertação, tá? Apelo aos sentidos, né? Então, explora-se aí o sentido da visão, do tato, paladar, olfato, gustação, e aí a figura de linguagem utilizada para isso, para dar conta dessa mescla, né, dos sentidos no corpo do texto, é a sinestesia. A musicalidade é outra característica importantíssima da poesia simbolista. De que forma ocorre a musicalidade? Através da rima, da aproximação sonora, né, de determinados fonemas. Então, a aliteração é uma figura de linguagem escolhida para isso. A repetição de sons consonantais vão produzir a rima, vão imprimir ao texto essa musicalidade, que também tem a ver com essa proposta de transcendência, tá? De valorização do místico. Os simbolistas foram criticados, né? Foram muito criticados porque eles apresentavam uma certa postura de alienação social. Nas suas poesias, não existia o objetivo de combater problemas sociais, denunciar mazelas sociais, não existia esse engajamento político ou social através da poesia, né? Na busca por uma transformação da realidade. O sujeito poético se volta mais para a tentativa de entendimento do estar no mundo. Então, a poesia simbolista é uma poesia intimista, uma poesia que vai trabalhar com a sondagem do eu, tá? O individualismo se faz presente agora aqui, não existe essa preocupação coletiva. O sujeito poético quer dar ênfase aos próprios sentimentos, aos seus estados de espírito, tá? E aí nós temos
um epíteto para esses poetas mais famosos, simbolistas, que é o epíteto poetas malditos. Os poetas simbolistas, né, que foram responsáveis por criar o movimento no mundo, foram chamados de poetas malditos por valorizar nos seus escritos o pessimismo, não é? A melancolia, por externar o sofrimento desse sujeito que se encontra, né, num estado conflituoso, ok? Então, quais são os principais poetas malditos que inspiraram os nossos escritores brasileiros? Baudelaire, na França, né, inclusive, é na França que surge o movimento simbolista, no final do século XIX, com Charles Baudelaire. Mallarmé, Rimbaud. No Brasil, né, o movimento simbolista surge com a publicação dos livros Missal e Broquéis, tá? Os livros, né, de Cruz e Souza, livros de poesia de Cruz e Souza. Isso aconteceu em 1893. Cruz e Souza era conhecido como Cisne Negro. O poeta era descendente de escravos, né? Os pais foram escravos alforriados. Então, a gente percebe que muito da poesia de Cruz e Souza traz elementos ligados à sua biografia, à sua história de vida difícil, dura, tá? Então, dentro dessa sociedade, no final do século XIX, né, no período pós-abolição, mas muito recente, né, a gente observa aí, a gente vai perceber que o poeta deixa aquele sofrimento, todas as dificuldades que ele passou na vida, vivenciou como negro, né? Isso é externalizado também no plano da poesia, através do pessimismo, da angústia, representadas, né, na sua linguagem simbólica. Então, Cruz e Souza teve uma história de vida muito difícil por conta de sua origem. E aí, né, todos esses aspectos biográficos, de alguma forma, se deixam revelar nas suas poesias. Um exemplo claro é a obsessão que o poeta tinha pela cor branca. Então, imaginem, dentro de uma sociedade extremamente racista, né, ele vivenciou na pele o preconceito, as consequências do preconceito racial. Então, ele tinha uma obsessão pela cor branca, isso fica nítido nas palavras que ele escolhe para representar determinadas ideias na sua poesia. O pessimismo é uma marca também, assim como o sofrimento e a melancolia. O erotismo em Cruz e Souza, né, é um erotismo sugerido pela linguagem simbólica, tá? Então, no simbolismo, as palavras apelam para os nossos sentidos e nós precisamos pensar nas possibilidades de significação dessas palavras. Um exemplo é um poema em que ficam claras essas características, em que ficam evidentes essas características, é o poema intitulado Antífona. Eu selecionei alguns versos, né, de algumas estrofes, para que a gente identifique as características mencionadas anteriormente. O próprio título já nos remete a uma característica do simbolismo, que é a valorização daquilo que é ligado à fé, à espiritualidade. Antífona, né, é um cântico que é entoado pelo celebrante de uma missa, por exemplo, de uma liturgia, antes da leitura de um salmo, antes da leitura de um provérbio. Então, o próprio título Antífona já nos remete a essa ideia de valorização de elementos ligados à espiritualidade. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, olhem a fixação, né, pela cor branca, alva, branca, formas claras, neves, neblinas, neblinas aqui também nos conduzindo a um campo semântico voltado para o mistério, né? Para aquilo que é impreciso, vago. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das áreas, formas do amor,
constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. A gente é muito flagrante também, né, o apelo aos sentidos, né? Menciona-se aqui, ó, elementos que nos levam, né, ao sentido do olfato, perfume, a cor, da própria visão, e misturam-se, olha, músicas, né? Músicas supremas, outro sentido trabalhado aqui, e esses sentidos são mesclados na poesia. Tá? A repetição de determinados fonemas consonantais, não é? Também, olha só, esse mesmo fonema repetido que gera a chamada musicalidade do texto. Tá? Então, claras, aras, neblinas, cristalinas, essas rimas promovem, né, a característica também muito importante, que é da musicalidade. Bom, então, esses versos, esse trechinho aqui, ilustra essas características que nós estudamos da escola literária simbolista. É claro que existem outros autores importantes, como Alfonso de Guimarães, por exemplo, mas vocês podem, né, pesquisar, dar uma olhadinha no material teórico que eu também selecionei para leitura e para estudo desse tema, ok? É isso, fiquem com Deus, beijos!